Vamos resolver alguns exemplos aí de combinação e arranjo. Exemplo 1. Deve-se escolher 2 sabores para um bolo, para a cobertura e para o recheio. Então eu tenho lá o meu bolo, eu vou escolher um sabor para a cobertura e o outro sabor para o recheio. E eu tenho 7 sabores disponíveis, né? Qual o número total de escolhas? Bom, antes a gente ir para a prática, calcular quantas escolhas são possíveis, né? A gente tem que deduzir se vai ser combinação ou arranjo. E aí? Será que a ordem importa ou não importa? Na dúvida, pega um exemplo particular. Por exemplo, se eu escolher morango para cobertura e chocolate para o recheio, troca, embaralha, vê se vai dar na mesma. Vamos se embaralhar, vai ser o quê? Vai ser chocolate para cobertura e vai ser morango para o recheio. Bom, eu troquei os sabores, agora eu verifico. Deu na mesma? Claro que não, deu diferente, né? Porque aqui, apesar de serem sabores iguais, a ordem muda. Por quê? Porque aqui o morango é cobertura. Nesse caso, quem é cobertura é o chocolate. Então a ordem importa. Então se a ordem de escolha importa, é caso de arranjo. Certo? Se por exemplo for o seguinte, eu quero escolher sabores para fazer o meu recheio. Aí a ordem não importava, tá? Porque os dois são recheios. Mas aqui não, a ordem importa. Porque um vai ser cobertura e outro vai ser recheio, tá? Então, quando dá parzinhos diferentes, é porque a ordem importa. Se a ordem importa, é caso de arranjo. Tá? Então vamos montar o arranjo. Então vai ser um arranjo de N elementos totais tomados de P a P, né? Então a fórmula é N fatorial sobre N menos P fatorial. Tá? É a fórmula mais simples, tá? Não é a completa. Sem o Pzinho mesmo, né? Então vai ficar o quê? Vai ser um arranjo de quantos elementos? 7. Então eu tenho 7 sabores disponíveis. Então vai ser de 7 sabores disponíveis. E desses 7 eu vou escolher somente 2. Um para cobertura e um para recheio. Então eu vou calcular quantos arranjos dá para formar com 7 sabores tomados de 2 a 2. Né? Jogando a fórmula, o N é 7 fatorial, dividido o N é 7, fica 7 menos 2 fatorial. Né? Não vou abrir o 7 até o final para ganhar tempo, porque eu sei aqui embaixo, eu sei que aqui embaixo vai dar 7 menos 2, vai dar 5. Então eu vou abrir só o 7, só até o 5. Tá? 7 vezes 6 vezes 5. Não cheguei até o 1, então eu sou obrigatório travar no 1. 5 fatorial. 7 menos 5, 7 menos 2 dá 5. Cancela 7 com 5 com 5. Sobrou 7 vezes 6, que é 42. Então se eu tenho 7 sabores disponíveis, dá para montar 42 opções. Tá? Entre escolher um recheio e uma cobertura. Ok? Exemplo 2. Vamos lá. Em um jogo de basquete, são escolhidos 5 jogadores para compor o time inicial. Qual o número de formações que posso fazer se no meu plantel possui 11 jogadores? Tá? Aqui a gente não vai relevar a posição, se vai jogar de ala, de pivô, nem nada, tá? Porque ele não fala. Então, escolher os 5 aleatoriamente aí, sem usar a posição que ele joga, tá? Vamos supor que qualquer jogador joga em qualquer posição, tá? Isso é relevante, tá? Porque ele não especifica isso, tá? Se ele quisesse falar assim, não, desses 11 jogadores, só 3 jogam na ala, tá? Aí seria um outro caso, tá? Mas como ele não especificou, né, então a gente conclui que desses 5 que a gente vai escolher, né, desculpa, desses 11 que a gente vai escolher, qualquer 5 que eu posso pegar, eu posso montar um time, tá? E aí, combinação ou arranjo? Tá, vamos lá, vamos pensar. Eu vou escolher 5 jogadores. Vamos pegar um exemplo particular. Se eu escolher o Gabriel por primeiro lá, e depois o José por segundo, ou escolher o José por primeiro e o Gabriel por segundo, vai dar diferença?
não vai dar diferença, né? Porque o time composto por 5, fazer a escalação com o Gabriel por primeiro ou com o José por primeiro, vai dar na mesma. O time vai ser o mesmo. Se o time vai ser o mesmo, a ordem não importa, tá? Se a ordem não importa, é combinação, tá? Ok? Então o que eu tenho? Eu tenho uma combinação de N elementos tomados, agrupados de P em P. Então o que eu tenho aqui? Pela fórmula N fatorial dividido por N menos P fatorial por P fatorial, né? Então eu vou dar uma combinação do que? O N é o número total de elementos, que no caso aí é 11 jogadores, né? E de quanto em quanto eu vou agrupar, escolher ali 5 jogadores, que é o time de basquete, né? Tá aqui. Então desses 11 eu vou escolher 5, né? Então vai ficar, troco o N por 11 e troco o P por 5, vai ficar 11 fatorial dividido por 11 menos 5 fatorial por 5 fatorial. Mesma ideia. Como aqui embaixo vai dar 6, vou abrir o 11 só até o 6, tá? Vai ficar 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Não cheguei até o 1, sou obrigatoriamente travar no 6 aí, né? Dividido. 11 menos 5 dá 6. O 5 não vai ter muito o que fazer, tá? Eu vou ter que abrir ele. Então vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Cancela 6 fatorial com 6 fatorial. Vamos ver se tá para simplificar alguma coisa, ó. Acompanhe comigo. Vamos ver se dá para simplificar mais alguma coisa aqui. Se não der, não tem problema, tá? Multiplica tudo em cima e embaixo e depois divide um pelo outro, sem problema nenhum. 5 vezes 2 dá 10. E 10 vezes 1 dá 10. Então esse 10 de baixo dá para cancelar com o 10 de cima. Acho que não tem mais nada para simplificar, né? Então vamos lá, vamos resolver. Então hoje a gente vai multiplicar 11 vezes 9 vezes 8 vezes 7, que dá 5.544. E embaixo 4 vezes 3 que sobrou aí vai dar 12. Se dividir um pelo outro vai dar 462. Ou seja, desses 11 jogadores disponíveis, se eu for tirar 5, né, escolher 5 desses jogadores para montar meu time, eu tenho 462 times diferentes para fazer. Número 3 aí agora, ó. Uma seleção com 6 jogadores de vôlei será formada por atletas escolhidos de apenas 2 equipes, a A e a B. Da equipe A, que possui 10 atletas, serão selecionados 4, enquanto a equipe B, que possui 7 atletas, cederá 2 para a seleção. Quantas seleções diferentes poderão ser formadas, tá? Aqui é o mesmo caso de combinação do exercício anterior, tá? Só que ele tem um pequeno detalhe. Por quê? Porque eu tenho 2 times diferentes. Então, qual que é a ideia? Vamos rascunhar aqui. Eu vou escolher 6 jogadores. 3, 4, 5. Porém, tem uma exceção aí, ó. As 4 primeiras vagas do meu time vão ser compostas por jogadores, por atletas da equipe A. E as últimas 2 vagas vão ser compostas somente por atletas da equipe B. Então, na verdade, o que eu tenho? O meu time A, ele tem 10 atletas. Então, 10 atletas. E o meu time B, ele tem 7 atletas. Então, qual que é a ideia? Vai ter 2 contas para fazer, né? Qual que vai ser a ideia? Eu não posso misturar as 2 combinações. Tem que fazer por partes, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho 10 atletas disputando 4 vagas. E aqui eu tenho 7 atletas
disputando duas vagas. Então eu vou calcular duas combinações. Uma combinação de 10 elementos tomados de 4 a 4, agrupados de 4 em 4, né? E vou ter que calcular uma combinação de 7 atletas disputando duas vagas. Então vai ser uma combinação de 10 tomados de 4 a 4 e outra combinação de 7 tomados de 2 a 2. Vai ficar assim, ó. Vamos lá. No time A, eu tenho 10 atletas disputando 4 vagas. Então, eu estou calculando quantas opções de combinações dá para fazer com 10 jogadores se for escolher 4. No time B, é uma combinação de 7 atletas disputando duas vagas. Então, eu estou calculando quantas combinações são possíveis se eu tiver 7 pessoas e eu for escolher apenas duas, tá? Então vou fazer por parte as duas, tá? Então aqui primeiro eu vou fazer o A primeiro. Então o que eu tenho? Tenho uma combinação de N elementos tomados de P a P, tá? Se vocês não quiserem mais para frente, nem precisa mais pôr a fórmula, tá? Pode ir direto, tá? Eu tô pondo a fórmula aqui para vocês começarem a decorar a fórmula aí, tá? Então ficaria assim, vamos lá. Uma combinação de 10 elementos tomado de 4 em 4. Troco o N por 10 e o P por 4. Então vai ficar 10 fatorial dividido por 10 menos 4 fatorial vezes 4 fatorial. Não vou abrir o 10 até o final, porque embaixo 10 menos 4 vai dar 6. Então eu vou abrir só até o 6 para ganhar tempo, tá? 10, 9, 8, 7, 6. Travou, não chegou no número 1, então é obrigatório travar com fatorial. 10 menos 4 dá 6 fatorial. O 4 não vai ter jeito, vou ter que abrir ele, né? Então 4, 3, 2 e 1. Cancela 6 fatorial com 6 fatorial. Vou cancelar aqui, ó. 4 vezes 2 dá 8. Então vou cortar com esse 8 aqui em cima. Então em cima ficou 10 vezes 9 vezes 7. 7 vezes 9, 63. 63 vezes 10 dá 630. Embaixo só ficou só 3 vezes 1 que dá 3. Dividindo aí 630 por 3 dá 210. Então dá para formar 210 times, né? Deixa eu escolher 4 dos 10 disponíveis. Agora vamos calcular o B. No B, o que eu tenho? Tenho uma combinação de 7 elementos tomados de 2 a 2. Desses 7 disponíveis, eu vou escolher só 2 para compor minha seleção, né? Então vai ficar 7 fatorial, agora o N é 7, tá? E o P é 2. Então vai ficar 7 menos 2 fatorial por 2 fatorial. Como embaixo vai dar 7 menos 2 vai dar 5, eu vou abrir só o 7 até o 5. Então vai ficar 7 vezes 6 vezes 5. Não parei no 1, tem que travar no fatorial. 7 menos 2 dá 5 fatorial. O 2 vou ter que abrir, né? 2 vezes 1, 2 fatorial. 5 fatorial com 5 fatorial cancela. 7 vezes 6, 42. E 2 vezes 1, 2. 42 dividido por 2, 21 combinações, tá? Então qual que é a resposta final? É 210 ou 21? Nenhuma das duas. Por quê? Qual que é a ideia? A gente não está querendo usar essa combinação e essa combinação. Em matemática a gente trabalha com multiplicação quando a gente usa o artifício e, tá? Porque eu quero que aconteça esse e esse, né? Então, como se fosse uma árvore de possibilidades, lembra lá? Tipo, eu tenho 4 saias e 3 blusas. A gente não fazer 4 vezes 3, 12. É a mesma coisa. Eu tenho essa combinação e essa combinação. Então são combinações combinadas, né? Portanto, o que eu tenho? Vai ser o resultado da multiplicação das duas combinações. Vai ser 210 vezes 21, que vai dar 4.400
410. Então, na verdade, se eu for escolher 4 atletas de 10 disponíveis e vou escolher os outros 2 atletas de 7 disponíveis, vai dar para montar 4.410 seleções diferentes. É bastante, né? Mas essa aí é a ideia.